Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo da Páscoa. E para celebrar esse domingo, a igreja nos oferece esse evangelho de João, capítulo 21, que traz para nós, talvez, o relato mais tenso e ao mesmo tempo mais bonito das aparições de Jesus depois que ele ressuscitou. Nós estamos acompanhando as aparições de Jesus após a sua ressurreição, e nós sabemos, por exemplo, que num primeiro momento Jesus apareceu a Maria Madalena, aquele evangelho muito bonito onde ele pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E logo depois que ele diz o nome dela e ela o chama de mestre, ele diz: não me toques, ainda não subi para o Pai. Vai dizer aos meus irmãos que me encontrem na Galileia. Nós conhecemos também o relato da aparição de Jesus a 2 discípulos que estavam em Jerusalém e voltavam para o distrito, a comunidade de Emaús. E ali no caminho Jesus apareceu para eles, e eles só perceberam que era Jesus quando Jesus entrou para dentro da casa com eles, e Jesus abençoou o pão e entregou a eles. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus. No segundo domingo, no domingo anterior, nós vimos mais um relato de uma aparição de Jesus. Jesus apareceu e Tomé estava no meio dos discípulos, e Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus chamou Tomé e disse: coloca o teu dedo aqui, na chaga do meu peito, coloca o teu dedo na chaga da minha mão, e veja que sou eu. E quando Tomé colocou o dedo na chaga de Jesus, Tomé disse uma frase muito pequena, mas que entrou para a história como uma das frases mais bonitas de toda a Sagrada Escritura: meu Senhor e meu Deus. Vamos falar juntos? Meu Senhor e meu Deus. E hoje a igreja nos traz mais um relato, na minha opinião, o relato mais tenso, mais até do que o encontro entre Jesus e Tomé, é o relato de hoje. Jesus apareceu na beira do mar da Galileia, ensinou os discípulos como conseguir peixe, mais uma vez, assim como tinha acontecido lá no início, quando ele chamou Pedro, André, Tiago e João. Jesus mostrou para os discípulos onde estavam os peixes, eles fizeram uma pesca milagrosa, e depois Jesus os chamou para a beira da praia. Olha que imagem linda, que imagem romântica até. Jesus tinha preparado ali uma fogueira, e quando os discípulos chegaram, tinha pão e peixe assado. E eles ali, nesse cenário tão bonito, mais uma vez fizeram essa experiência. Jesus ressuscitou. Mas nesse momento, se desenvolve um diálogo, e é aqui que eu digo que é, para mim, o mais tenso, que definiu toda a vida e a vocação do apóstolo Pedro. Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para ele quantas vezes? 3 vezes. Perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu. E Jesus perguntou para ele de novo: Pedro, na verdade o texto mais exato diz Simão, filho de Jonas. O pai dele se chamava Jonas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E o texto diz assim, Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Quando a gente lê esse texto, a gente não consegue capturar a profundidade do que está acontecendo aqui. E a gente acha que Pedro ficou triste simplesmente porque Jesus estava insistindo na pergunta, como se Jesus estivesse duvidando de Pedro. Na nossa cabeça, na nossa mentalidade e na nossa maneira muitas vezes superficial de ler esse texto, fica parecendo que Pedro ficou triste porque Jesus estava desconfiando dele. Mas hoje eu quero mostrar para você que esse texto é de uma profundidade e que esse texto traz uma mensagem tão rica que talvez outros textos da Bíblia nem possam ser comparados com a riqueza e a profundidade desse texto. Para mim, sem sombra de dúvidas, o texto mais bonito, mais profundo sobre a ressurreição de Jesus é esse.
E para a gente poder mergulhar nessa profundidade, nós vamos contar com a ajuda de alguém que tem autoridade, que tem credibilidade histórica, teológica para isso. Vamos buscar nos textos de ninguém menos que Santo Agostinho a explicação para esse texto. Quem já ouviu falar em Santo Agostinho, diga amém. Só para você ter ideia sobre quem foi Santo Agostinho, basta você lembrar o seguinte: de todos os santos que passaram na igreja, 2 foram considerados os mais inteligentes, os mais sábios, os que mais aprofundaram e os que mais deixaram um legado para a igreja. O primeiro deles, Santo Tomás de Aquino. Volta e meia eu falo dele aqui na missa. E o segundo deles, Santo Agostinho. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino fizeram pela doutrina da igreja o que Pedro e Paulo fizeram pela evangelização. São os 2 baluartes, as 2 colunas teológicas da nossa igreja cristã, da nossa igreja católica. Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado Tratado sobre o Evangelho de João. É um livro onde ele analisa versículo por versículo. E quando chega no tratado 123, Santo Agostinho vai refletir sobre esse texto. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Por que da terceira vez Pedro ficou triste? E o que isso significa para nós? Santo Agostinho, ele faz uma análise tão profunda que eu precisaria de pelo menos umas 3 horas para explicar a você. Como nosso tempo não permite, nós vamos pegar apenas um trecho dessa explicação de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: quando Jesus foi conversar com Pedro, Jesus, ele quis desenvolver com Pedro 3 níveis de aprofundamento de diálogo. O nível que ele chama soteriológico, o nível eclesial e o nível espiritual. Então, Santo Agostinho, olhando para esse texto, ele conseguiu identificar 3 formas diferentes pelas quais Jesus, nesse breve momento, conversou, dialogou e ensinou para Pedro. O nível soteriológico, o nível eclesial e o nível espiritual. Nós vamos falar nessa missa apenas sobre o primeiro nível, soteriológico. Repita isso. O que significa soteriológico? Significa salvação. Para Santo Agostinho, a primeira coisa que Jesus queria, quando ele puxou essa conversa com Pedro, era realizar a salvação de Pedro. Era realizar o quê? Então, Santo Agostinho entendeu que essa conversa era talvez a conversa mais importante da vida de Pedro. A salvação de Pedro estava embutida nessa conversa. E por que estava embutida nessa conversa? Por causa do que tinha acontecido lá atrás. E aí agora nós vamos precisar de fazer uma recapitulação e vamos precisar também de fazer um aprofundamento na palavra amor. Vem com o padre. Você se lembra que na última ceia, depois que Judas se levantou para entregar Jesus, Jesus ficou com os 11 discípulos e disse assim: agora o Filho do Homem foi glorificado. E agora Deus foi glorificado no Filho do Homem. Quem se lembra dessa passagem, diga amém. E Jesus fala o seguinte: filhinhos, por pouco tempo eu estarei convosco. Jesus já estava se despedindo. E disse assim: para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora. E nessa hora, Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde o Senhor vai? Por que eu não posso te seguir? Eu quero ir com o Senhor. E Jesus disse: não, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. E Pedro disse: mas por que não? Eu seguirei o Senhor por onde o Senhor for, eu darei a minha vida por ti. O que Pedro disse? Nessa hora, Jesus disse para ele: tu darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, Pedro, ainda essa noite, isso era numa quinta-feira santa, ainda essa noite, antes que o galo cante, ou seja, antes que amanheça o dia, você me negará 3 vezes. Aqui começou um grave problema entre Jesus e Pedro. Para a gente entender esse problema, nós vamos agora ter que estudar sobre a palavra amor. E essa talvez seja a dificuldade desse texto. Exige uma compreensão
etimológica. A gente tem que entender o que está por trás das palavras. Veja, para nós, brasileiros, para quem fala português, não existe nenhum problema na palavra amor. Amém? A gente usa essa palavra de uma maneira muitas vezes até um pouco assim inconsequente, irresponsável. Tudo que a gente gosta e gosta muito, a gente fala que é amor. Por exemplo, se você gosta muito de um amigo, você fala, eu amo meu amigo. Mas você utiliza essa mesma palavra para falar do seu filho, eu amo meu filho. Claro que o amor é diferente. O amor que você tem pelo seu amigo é um, o amor que você tem pelo seu filho é outro. Mas você utiliza essa mesma palavra para falar do seu pai e da sua mãe. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. É um outro tipo de amor. E você usa a mesma palavra para falar do seu animal de estimação. Eu amo meu cachorrinho, eu amo meu gatinho. E você usa essa mesma palavra para falar de filme, de série de TV, de música. Eu amo essa música de Roberto Carlos, eu amo essa série de TV, eu amo esse filme. É outro tipo de amor. E você usa essa mesma palavra para falar até de comida. Eu amo macarronada, eu amo feijoada. Quem aqui ama feijoada, diga amém. Amém. O padre também ama, viu, pessoal? Eu amo. Então veja, para nós tudo é uma coisa só, amor. Só que são níveis diferentes de amor. Amém? Amém? Qual é o problema desse texto? É que no grego, e você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em português, não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Não é assim. Diferente de nós que usamos a palavra amor para tudo, no grego, para cada tipo de amor tem um nome. Quer ver? Se, por exemplo, você está falando do amor que você sente pela sua esposa, pelo seu marido, esse amor tem um nome específico que se diz eros. Repita. Eros é o amor entre um homem e uma mulher. É o amor conjugal, é o amor de namorar, é o amor de abraçar, de beijar na boca. Então, quando eles estavam querendo falar do amor entre um homem e uma mulher, eles usavam qual palavrinha? Quando eles iam falar do amor que existe entre filho, do amor que existe entre amigo, eles usavam outra palavrinha, chamada filéu. Repita. Esse tipo de amor é um amor que acontece entre amigos. Então você tem um amigo e você ama esse amigo. Esse é o amor filéu. O amor filéu, ele é um amor que exige correspondência. Então você ama o seu amigo porque o seu amigo também te ama. Você ama o seu amigo porque ele é fiel a você, porque ele te agrada, porque o gosto dele bate com o seu, porque ele te ajudou no dia que você precisava. Então esse amor, ele exige correspondência. E existe um outro tipo de amor, que é o amor incondicional. É o amor, por exemplo, que um pai e uma mãe têm por um filho. Esse amor se chama ágape. Repita. O amor ágape, ele é diferente do amor que você tem pelo seu marido, pela sua esposa. Não é um amor carnal, de desejo sexual. O amor ágape é diferente do amor que você tem pelo seu amigo, porque o amor que você tem pelo seu amigo, ele exige correspondência. O amor ágape, ele não exige nada do outro. Ele é o amor total, ele é o amor mais puro que tem. É o amor que uma mãe tem por um filho, para você entender. A mãe ama o filho não precisa fazer nada, ela ama o filho. Se o filho aprontar, ela continua amando. Se o filho der presente para ela, ela continua amando. Se o filho vai visitar ela, ela ama. Se o filho não visita, ela ama. Se o filho abraça ela, ela ama. Se o filho agride ela, ela ama. Então, o amor ágape é o amor total. E qual que é a pegada do amor ágape? O amor ágape, ele é tão grande que se precisar, ele dá a vida pelo outro. Quer ver? Quem aqui é mãe, é pai? Diga amém. Amém. Você que é mãe, você que é pai. Se você tiver que dar a vida pelo seu filho, você dá? Sim. Então você tem o amor ágape pelo seu filho. O amor ágape, ele dá a vida pelo outro. Amém, pessoal? Amém. O que aconteceu na última ceia? Na última ceia, Jesus falou assim, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E Pedro disse, Senhor, por que eu não posso te seguir? Eu darei a minha vida por ti. No momento que Pedro disse, eu darei a minha vida por ti, o texto utiliza a palavra, eu te ágape. Pedro, naquele momento, ele fez para Jesus uma declaração de que o amor que ele tinha por Jesus era um amor, ou seja, ele daria a vida por Jesus. E você viu que ele não deu a vida por Jesus. Depois que Jesus foi preso, que os discípulos correram, Pedro chegou em um lugar e o povo reconheceu ele e falou, você andava com Jesus. Ele disse, não, eu não conheço esse homem. Então ele negou Jesus uma vez.
Depois ele negou Jesus outra. Depois ele negou Jesus uma terceira vez. E na terceira vez o galo cantou. Amém? Ou seja, ao negar Jesus, Pedro demonstrou que o amor que ele tinha por Jesus não era ágape. Pedro demonstrou que ele mentiu. Pedro demonstrou que ele era incapaz de amar Jesus a ponto de dar a vida. Pessoal, eu nem vou entrar na polêmica que isso gerou, porque olha, os estudiosos dizem que essas 3 vezes que Pedro negou Jesus, que isso marcou Pedro de tal forma, que a cada vez que Pedro ouvia um galo cantar, qualquer hora do dia, ele começava a chorar. Pedro, ele era tipo o Padre Wagner. Eu não sei se eu já mostrei para você, mas eu criei esse hábito. O pessoal lá em casa fala que isso é hábito de velho. Não sei quem foi que me ensinou isso, mas onde eu vou, eu carrego uma toalhinha comigo. Pedro carregava uma toalhinha com ele. Qualquer hora do dia, o galo cantava, ele começava a chorar e precisava de uma toalha para enxugar seu rosto. Para você ver o tamanho da ferida que ficou no coração de Pedro. Para você ver o tanto que isso marcou a vida dele e ele não conseguia prosseguir depois disso. Jesus, sabendo que Pedro tinha ficado como que traumatizado, Jesus falou, eu tenho que consertar essa história com Pedro. E na hora que ele encontrou Pedro na ressurreição, ali na beira do mar da Galileia, depois que deu comida para Pedro, o peixe, o pão, Jesus quis tocar na ferida de Pedro e falou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Mas veja, no original, no grego, Jesus perguntou para Pedro assim, Pedro, tu me ágape? E aí ele lembrou. Ele lembrou da quinta-feira santa e respondeu, Senhor, eu te filéu. Você consegue sentir o drama? É como se Jesus estivesse perguntando assim, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro respondeu, não, Senhor. Eu te amo apenas como um amigo. Nesse momento, Pedro estava rasgando o coração dele e mostrando para Jesus, eu não dou conta de te amar. Eu não dou conta de te amar a ponto de dar minha vida. Eu achei que eu te amava esse tanto, mas eu não consigo. E Jesus perguntou para ele de novo, Pedro, tu me ágape? E ele disse, Senhor, eu te filéu. Eu te amo apenas, o máximo que eu consigo é te amar como um amigo. E da terceira vez Jesus mudou a pergunta e falou, Pedro, tu me filéu? Pedro, você me ama apenas como um amigo? Por isso Pedro ficou triste. Está entendendo? Não foi porque Jesus estava duvidando dele. Foi porque na hora da terceira pergunta, Jesus como que abaixou o nível para conseguir fazer com que Pedro respondesse à altura. E Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe que eu te amo apenas como um amigo. Agora veja a beleza desse momento. Apesar de perceber que Pedro não o amava suficiente, apesar de perceber que o amor que Pedro tinha por ele não era a ponto de dar a vida, não era um amor ágape, era um amor apenas filia, de amigo, Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Para que eu possa amar você, você não precisa ter por mim um amor ágape. Porque o amor que eu tenho por você, Pedro, não depende do amor que você tem por mim. É como o amor de uma mãe por um filho. A mãe, ela não depende que o filho a ame do jeito que ela ama. Mesmo se o filho a amar pouco, ela continua amando muito. Porque o amor da mãe é ágape, ela não está nem aí para o tanto que o filho a ama. Ela ama porque ela é mãe. Jesus falou para Pedro, Pedro, não importa se você me ama apenas como amigo. O importante é que você me ama. E só de você me amar, mesmo que seja um pouquinho, isso já é o suficiente para que eu possa fazer a minha obra acontecer na sua vida. Santo Agostinho diz que Jesus, ao entrar nessas 3 perguntas, Jesus estava curando Pedro 3 vezes. Primeiro, Jesus estava levando Pedro a reconhecer que o amor dele é pequeno. Segundo, Jesus estava levando Pedro a se arrepender de ter mentido e de ter pecado por ter negado Jesus. E terceiro, Jesus estava levando Pedro a uma cura muito profunda, que Santo Agostinho chama de purificação. É quando você reconhece os seus erros, é quando você se arrepende dos seus pecados, é quando você se purifica
para viver uma vida nova. No momento que Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu apenas te filéu, Jesus estava curando Pedro. Jesus curava o coração de Pedro e dava para Pedro a condição de viver na presença de Jesus como um homem que, mesmo amando Jesus só um pouquinho, era capaz de viver a verdade do amor. Está entendendo agora por que esse texto é tão profundo, por que esse texto é tão bonito? Toda vez que eu vou fazer uma homilia desse texto, eu me emociono. Porque eu sou como Pedro. Eu tenho consciência do tanto que Jesus me ama. E eu tenho consciência que eu não consigo amá-lo o quanto eu deveria. Isso me dói. Saber que eu não consigo corresponder ao amor que Jesus tem por mim. Mas essa também é a sua história. Eu tenho certeza, nenhum de nós aqui jamais vamos conseguir amar Jesus o tanto que Ele nos ama. Jamais vamos conseguir chegar aos pés do amor que Jesus tem por nós. Mas Jesus hoje mandou falar para você, não tem importância. Mesmo se você me amar só um pouquinho, eu vou continuar te amando. Mesmo se você não me amar, mesmo se você virar as costas para mim, eu vou continuar te amando. E saiba você, ainda que o seu amor seja pequeno, Jesus é capaz de utilizar você para transformar a vida de tantas pessoas. Eu fico olhando o meu amor por Jesus tão pequeno, tão frágil, tão imperfeito. Mas apesar de ter um amor tão pequeno, através de mim, Padre Wagner, Jesus consegue alcançar tantas pessoas. A mesma coisa é com você, meu irmão. Se você abrir seu coração, e se você disser para Jesus, Senhor, mesmo te amando como filéu, eu estou disposto a te seguir. E eu estou disposto a levar o seu nome para outras pessoas. Jesus vai fazer de você um grande homem. Jesus vai fazer de você uma grande mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.